Você já encontrou uma pessoa que transmite paz só pela maneira de falar, de olhar, de viver? Não que ela tenha uma vida perfeita, mas porque existe uma pureza no coração daquela pessoa, existe verdade, existe uma transparência. E é justamente sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje, a virtude da pureza. Você não pode perder esse vídeo. Olha, são somente alguns minutos, mas minutos que podem mudar completamente a tua vida. Por isso, respira fundo. Abra o coração. Deus quer falar com você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando ouvimos a palavra pureza, muita gente pensa apenas na castidade, mas a pureza de coração é muito maior do que isso. Um coração puro é um coração que busca a Deus acima de tudo. É um coração que não é dividido, que não usa máscaras, que não usa mentiras, que não alimenta dentro de si a inveja, a maldade, a falsidade. E Jesus nos confirma no Sermão das Bem-aventuranças justamente isso, quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que promessa extraordinária, já parou para pensar? Ver a Deus. Mas perceba que Jesus não está falando apenas de céu, como se eu vou ver a Deus quando eu chegar no céu. Claro, nós iremos ver a Deus quando chegarmos no céu. Mas quem procura viver a pureza de coração já começa a enxergar Deus agindo aqui, nas pequenas coisas da vida. Enquanto algumas pessoas só enxergam problemas, o coração puro consegue perceber sinais da providência divina. Enquanto algumas pessoas vivem só desconfiadas de tudo, de todos, quem tem um coração puro aprende a reconhecer a ação de Deus. A pureza de coração, gente, é como uma janela limpa. Quanto mais limpa ela está, mais luz entra. O problema de tudo é que nós vamos deixando aos poucos, com o passar do tempo, a poeira se acumular ali naquela janela. O que é isso? São as pequenas mentiras, os julgamentos, os ressentimentos, a inveja, o orgulho, as intenções escondidas. Tudo isso vai escurecendo a nossa alma. E quando percebemos, já não mais conseguimos enxergar Deus com a mesma clareza. São João Maria Vianney dizia assim: um coração puro é um coração que ama somente a Deus e o que conduz a Deus. Olha que profundidade existe nessa frase. Não significa que nós iremos deixar de amar a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. Significa que Deus ocupa o primeiro lugar de tudo isso. Ou mais, eu ouso dizer, acima até mesmo do primeiro lugar, né? Porque ele não vai falar, me ame em primeiro lugar. Ele vai falar, ame a Deus sobre todas as coisas. E quando Deus está acima de tudo, nós aprendemos a amar todas as outras coisas da maneira certa. Mas quando Deus não está acima de tudo, aí entra o contrário da virtude da pureza, que é a duplicidade. É viver uma fé na igreja e outra em casa. É rezar com os lábios, ali eu até rezo, mas eu guardo rancor no coração. É eu fazer o bem só para ser visto. É aparentar a santidade por fora, enquanto nós alimentamos sentimentos que nos afastam de Deus por dentro. Jesus, gente, foi muito firme com os fariseus justamente por causa disso. Eles cuidavam do exterior, cuidavam da aparência, mas esqueciam o interior, o coração. E Deus, quando nos olha, Ele olha primeiro para o coração. Talvez ninguém conheça as lutas que você enfrenta por dentro. Talvez exista até uma ferida, um ressentimento, uma intenção ali errada, ou até um pecado escondido. Mas Deus conhece. E Deus não olha para o teu coração para condenar você por essas coisas escondidas. Ele olha justamente para curar. A intenção de Deus é te curar, te libertar disso. Por isso que eu te digo, nunca tenha medo de deixar Deus limpar aquilo que você sozinho não consegue limpar. E para te ajudar nisso, eu quero te deixar 3 coisas, 3 práticas concretas para que você possa viver hoje, no dia de hoje, a virtude da pureza. Primeiro, faça um pequeno exame de consciência durante o teu dia. Pergunte-se assim, por que eu estou fazendo isso? É por amor a Deus ou somente para eu me aparecer? Purificar as intenções é um grande passo na vida espiritual, tá? Um enorme passo na vida espiritual. Segunda coisa, procure eliminar hoje um pensamento de julgamento. Um julgamento de alguém, de alguma situação. Elimine esse pensamento de julgamento. Como que eu faço isso? Bom, sempre que surgir um pensamento de crítica contra alguém, reze por essa pessoa em vez de alimentar
esse sentimento, esse pensamento. Terceiro, reserve alguns minutos hoje para pedir ao Espírito Santo que revele, olha só, que ele desterre, que ele mostre aquilo que precisa ser transformado dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer mudar não as circunstâncias da nossa vida, mas a maneira como nós olhamos para elas. E agora eu peço que você pare um pouquinho o que você está fazendo, vamos rezar um pouco? Quero rezar junto com você. Se possível, feche os teus olhos. E vamos rezar. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Lava tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Purifica todas as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações. Livra-me da falsidade, da inveja, do orgulho, Senhor, e de tudo aquilo que divide o meu coração, que dá duplicidade ao meu coração. Que eu te ame acima de todas as coisas e que a minha vida seja totalmente transparente diante de ti. Dá-me um coração simples, um coração sincero e totalmente entregue à tua vontade. Amém. Hoje, antes de dormir, pergunte a si mesmo: o meu coração esteve verdadeiramente voltado para Deus? Ou estava dividido entre Deus e outras coisas? Amanhã nós vamos refletir sobre uma virtude que revela a beleza de uma alma ordenada e discreta. A virtude da modéstia. Você não pode perder, hein? Vamos entender o que é modéstia. O que verdadeiramente é modéstia. E se esse vídeo de hoje tocou o teu coração, envia para alguma pessoa. E todas as vezes que você envia para alguém, você está sendo um sinal da graça de Deus e proporcionando para essa pessoa também a possibilidade dela ser transformada pelo amor de Deus. Então divulga nas tuas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, divulga. Seja um propagador do amor de Deus em todos os lugares. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Virgem lacrimosa, dá-me o teu coração transpassado para amar Jesus. Mãe dolorosa, ó Virgem pia, vejo em teus braços